Nostalgia enganosa do passado. Sabe aquela idealização da infância de que, o passado de antigamente que era legal, as crianças eram obedientes, as crianças ali faziam muito silêncio. Isso não era respeito, isso era repressão, era uma dominação através do poder e do controle, né? Naquela época, isso acontecia e era normal, né? Era comum ali para aquela época, para aquele momento, para aquelas situações, para aqueles seres que nasceram naquela época. Grito, repressão, né, emocional ali, a punição de ali levar chinelada. Aquilo não era uma exceção, era o que acontecia. Aquilo, por si só, não era educação, era controle, disfarçado de boas maneiras, né? De obediência. E a gente foi criado assim. Só que o erro comum hoje em dia é julgar o presente com essas lentes desse óculos antigo. O que a gente tinha antigamente, e eu vivi nessa época, não era educação, era uma forma que a gente se adaptava para sobreviver naquele momento, naquelas regras, naquela música que já estava tocando quando a gente nascia. Essa é uma grande questão. E olhar hoje para o passado e ficar querendo comparar, o mundo mudou, as coisas mudaram, a música que toca já não é mais a mesma. Tanto aquela que a gente ouve nas rádios, na TV, no YouTube e tudo mais, quanto a questão pessoal, a questão de frequência energética no planeta. Já não é mais a mesma há muito tempo. Adultos de hoje, né, dizem, nossa, essas crianças não têm limite, essas crianças já não sabem mais ter ali, a gente já não consegue mais ter o poder sobre elas como a gente tinha antigamente. Porque se eu olhasse para minha mãe dessa maneira, eu já ia levar, né, uma chinelada, já ia perder os 2 dentes da frente. E eu sei que isso acontecia, e é real, né, é real. Só que tudo mudou, o mundo mudou e a gente precisa olhar agora a partir do que é agora, a partir do que é hoje, né? E não tentar encaixar uma coisa de antes no agora, porque não vai dar certo e não funciona. E às vezes você pode estar criticando e falando: mas eu ainda faço. Tá, você tem filho? Que idade tem o seu filho? Sabe, cada etapa, cada processo, cada questão que você vivencia, ela é única para você. E o que tem hoje, o que a gente vive hoje, é que a gente está mais sensível. Por exemplo, eu mesma fiz muita terapia para me entender, para me encontrar, para perceber questões minhas que aconteceram e tudo mais. E hoje eu vejo que existe uma mecânica, existe uma forma de funcionamento do ser humano. E mesmo que você não acredite, mesmo que você seja ateu, que você não acredite em Deus, não acredite em religião, não acredite em nada, o mundo está mudando, não está? Tem alguma coisa no ar que tá diferente, não tá? E não é só, a IA tá fazendo vídeos, a IA tá fazendo isso e aquilo. Não, não é isso. Existe sim um controle, existe uma frequência, existe uma vibração, as explosões solares, existem muitas questões que estão acontecendo. O nosso planeta não foi sempre do jeito que é. Existe toda uma transformação, existe todo um ciclos acontecendo. A nossa história, ela é feita de tempos em tempos. Também o nosso comportamento, a nossa sensibilidade também é de tempos em tempos. O nosso corpo sofre mutações, sofre transformações. E hoje em dia, a gente está ficando mais sensível, as crianças estão vindo mais sensíveis e cada vez mais. E nós adultos temos que olhar para elas como elas são. Por exemplo, olha só, essa história. Eu ouvi essa história, né, da minha analista e achei muito interessante. Ela estava num lugar e havia uma criança, né, que é uma projetora. E, sabendo disso, ela só observou o que acontecia. A menina foi entregar um desenho para o irmão
fez lá uma linda obra de arte em pleno seus 5 anos de idade e foi toda contente iniciando ali uma interação, né? Olha que bonito. E aí o irmão recusa. O irmão parece que é de outro tipo energético, e aí o irmão recusa. Nesse gesto simples, essa menina, ela se sente rejeitada. E aí não é só a questão de trauma, do inconsciente, sabe? Não é só uma questão mental, emocional, é uma questão mecânica. O corpo dela sente essa rejeição. Aí ele fala: "Não, agora não". Simplesmente isso. E essa criança, ela precisa começar a aprender, entender, e ela só vai fazer isso se tiver um adulto por trás para ensinar, senão ela vai crescer se embananando, né, e vai sofrer muito por isso, e que é uma mecânica dela, é natural dela isso. Se ela perceber, ela vai conseguir seguir a vida com menos resistência, com menos dureza, menos bater na cara na parede, sabe? E aí, o que que acontece? Essa menina, ela sente essa rejeição, né? Aquilo dói no corpinho dela. E ela precisa ser instruída ao quê? Olha, eu sei que os seus desenhos, que as suas coisas são lindas, faça isso por amor, por paixão, mas não tente agradar, entre aspas, os outros com o que você faz, sabe? Não tente quebrar uma barreira e começar alguma coisa ali, por mais que seja seu irmão. Espera que ele vai vir até você. E quando ele vier até você, aí você mostra. Espera ele abrir primeiro, sabe? Isso é muito delicado, né? É muito sutil. E se essa criança começa a aprender isso desde a infância, desde ali, né? Se chega um adulto e conversa e fala para ela como ela funciona, claro, tem muitas outras coisas, tem, né, 1 milhão de coisas envolvidas e tudo mais. Só que se uma criança sabe como ela é, se um adolescente sabe, se entende e percebe como ele vai ter uma vida com menos resistência, com menos dar murro em ponta de faca, sabe? Porque, por exemplo, a lei da atração, a lei disso, daquilo, tem coisas que funcionaram no passado, que funcionaram aí até 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás, que agora vai começar a não funcionar mais. E a educação, ela é primordial. Essas crianças que vão nascer agora, a partir de 2027, esses seres humanos, né, segundo o desenho humano, vão vir com uma configuração diferente. Quem é pai e mãe, até quem não é, sabe? Tem tantos vídeos aí hoje em dia no YouTube que você olha as crianças dando umas respostas assim e que você vê que já é da criança, já é de fábrica. Inclusive, essa foi uma discussão, inclusive o rompimento definitivo entre Jung e Freud, né? O pai da psicanálise e o pai da psicologia profunda. Que trabalhou muitos arquétipos, inclusive, porque Freud dizia que somos uma página em branco. Viemos aqui para esse mundo e os pais, principalmente, né? Os pais, os parentes, o meio faz da gente o que quiser. E Jung já dizia que não, que a gente nasce sim com algumas tendências, com algumas coisas que já vêm na nossa bagagem, de onde ele não, né, mencionou, mas tipo, que já vem. E é isso que me deixou tão assim, apaixonada pelo desenho humano. E saber hoje o desenho humano, por exemplo, da minha filha, com certeza vai ser um direcionamento completamente diferente na vida dela, né? Claro que na nossa relação, eu também tenho as minhas limitações, eu também tenho as minhas particularidades, e uma coisa muito importante, que eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, é que perceber o meu desenho, saber a minha mecânica, saber como eu funciono, e olhar para trás, e perceber coisas da minha infância que aconteceram, né, e tudo mais, que me machucaram, me magoaram, coisas que, né, somente os terapeutas sabem, coisas que às vezes nem os terapeutas sabem, de tão íntimas que elas são, minhas, que aconteceu comigo. Saber o meu desenho e sentir que eu é que era uma criança sensível e que naquele momento
não havia no planeta conhecimento para que, por exemplo, os meus pais me passassem isso, porque o desenho humano, o Ra, né, teve o encontro com a voz em 87, né, e depois passou 5 anos estudando, e depois mais, né, de lá para cá, foi só um ano antes de eu nascer. Então, assim, com certeza, esse conhecimento já estava no meu caminho, já estava predestinado para chegar. Só que existe todo um plano e a gente não foge dele. A gente não é uma árvore de maçã que fala assim: ah, eu quero dar banana. Ah, eu quero dar melancia. Agora eu sou um pé de maçã que fala: não, agora eu sou um pé de melancia. Vou dar melancia. Não interessa. E lidar com isso é um desafio. E as crianças, para serem orientadas, quem precisa ter esse conhecimento, quem precisa se abrir para isso, somos nós, os adultos. E hoje eu me sinto num privilégio extremo, sabe? De 1 em 1 milhão. É como se eu tivesse realmente ganhado na loteria, de conseguir passar isso para minha filha, de instruir ela da forma que ela é, de quem ela é, para que ela não caia nas ciladas da vida, para que ela não fique ali procurando coisas externas a ela, que na verdade ela precisa olhar para dentro para seguir a bússola interna, sabe? Então assim, as crianças elas não estão mimadas, elas não estão fazendo birra, elas não estão fazendo chantagem, é a mecânica delas. Só que, por exemplo, existem crianças que já nascem com uma mecânica, por exemplo, de fazer ali mais travessura. E aí, o que a gente precisa perceber e fazer? Dar valores para elas, né? Colocar para elas o que é correto e o que não é correto, o que fere elas mesmas e o que fere, né, o próximo ali e tal. Então, tem toda uma estrutura para ser realizada. Não é essa questão de, antigamente, eu vou criar o meu igual antigamente. Não vai funcionar, porque os tempos não são os mesmos. Então, era essa mensagem que eu tinha para esse vídeo, para trazer um pouquinho de luz, né, direcionamento, para que olhem para o desenho humano dos seus filhos, se deem uma chance de olhar para os seus próprios desenhos humanos. Assim, às vezes tem um aplicativo gratuito, que às vezes é só a gente abrir lá e olhar o desenho, mesmo sem você entender ou saber de nada, sabe? Vai se abrindo para isso, porque você começa a não se desgastar na vida, sabe? Não querer brigar, não querer lutar. Então você se conforma, mas não de um jeito negativo da coisa. Oh, Deus, oh, céus, eu sou assim, né, Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Você consegue olhar para aquilo, mas pegar os potenciais, pegar aquilo que está ali de positivo, de alguma forma, e trazer isso cada vez mais para a luz. E entrar realmente dentro de si mesma, dentro da sua própria pele, dentro do seu corpo, e não ficar só na mente, eu preciso conseguir tal emprego, eu preciso conseguir tal dinheiro, eu preciso conseguir tal carro, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo outro. Porque a compra, ela te satisfaz até certo ponto e depois não satisfaz mais. E além de se endividar, né, ainda não é ali. Não é ali que está o sucesso do projetor, não é ali que está a satisfação de um gerador, não é ali que está a surpresa para um refletor, e não é ali que está a alegria e a paz de um manifestador. Isso são coisas que elas só acontecem quando você está alinhado com quem você realmente é. E o mundo seria muito melhor se as crianças, né, já fossem educadas ali de acordo com o que elas são, para alcançar cada vez mais esses estados emocionais, para que o mundo seja transformado. Bom, era essa a mensagem que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, o meu contato está aqui abaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.